Final Level Cast está de volta para mais uma edição super especial. Estou aqui com meu amigo Coelho. E aí, Coelho, como é que estão esses tempos de isolamento social? Hoje estou aqui com o meu molequinho, impedindo ele, coitadinho. Ele quer sair pra brincar, a gente tem que ficar distraindo ele dentro de casa. Pelo menos tem bastante espaço, corre atrás do cachorro, pega as coisas, pega o osso. Mas tá tudo certo aqui, estamos nos cuidando, lavando as mãos e, claramente, sempre recomendando aí as redes sociais do Átila pra se informar. Ele tá sempre trazendo as informações mais atualizadas. E a recomendação aqui do Final Level Cast, né não, Dan? @oatila no Instagram. Exatamente, a gente vem indicando sempre aqui nos nossos últimos episódios pra poder a galera se informar com alguém que sabe o que tá falando, né? Que é muito importante aí você não se informar errado, coisa que acontece muito no nosso querido país. Exatamente. Eu sou Dan Schettini, vocês podem me chamar de Joga Dan. Tô aqui com o Rodrigo Coelho e a gente tá com dois convidados hoje, uma dupla de convidados super especial, pra gente falar sobre os melhores games de super-heróis já feitos aí. Ou pelo menos os inesquecíveis. Vamos lá, a gente vai falar de alguma coisa ruim também no meio do caminho. Tô aqui com o Thiago Romariz e com o Vinha. E aí, gente, tudo bem? Opa, valeu, cara. Obrigado aí pelo convite novamente. E vamos lá, né? Vamos tentar falar sobre alguma coisa de super-herói que preste. Quer dizer, não, tem alguma sim, mas tô ansioso aí pra falar sobre as maravilhas e sobre as desgraças que a gente já jogou nessa vida toda. Thiago, você que já teve aqui antes, né, no Final Level, foi bastante legal o papo que a gente teve anteriormente, mas relembra pro pessoal aí onde é que eles podem te encontrar, só pra galera ficar antenada. Claro, cara. Quando a gente conversou aqui foi pra falar de filmes, né, que adaptaram ou tentaram adaptar de alguma forma os games. E, cara, pra você me achar, você escreve lá Thiago Romariz com TH no Google, você vai me achar no YouTube, tem um canal onde eu falo sobre cultura pop, games, e também no meu Instagram e no meu Twitter são esse mesmo usuário. Só jogar Thiago Romariz que você vai me achar por lá. Show! A gente também tá aqui com o Felipe Vinha, cara. Muito bem-vindo, primeira vez aqui no Final Level Cast. Tudo bem, cara? Como é que tá aí as coisas? Opa, diretamente do Rio de Janeiro também, tô aqui. Como é que tá, galera? Tranquilo? Muito obrigado pelo convite. Como o Dan disse, é minha estreia aqui no Final Level Cast. Espero poder participar legal, dar minhas opiniões, causar polêmica, porque eu tô aqui pra causar polêmica também. É sempre bom pra dar aquela agitada na galera. E é isso aí, vamos conversar muito. Eu me amarro em quadrinhos, me amarro em super-herói e, claro, me amarro em games. Então tá tudo em casa. Vou falar de tudo que eu gosto aqui, que eu não gosto também. Fala a gente também, Vinha. Onde a gente encontra você, os seus arrobas aí? Em todas as redes sociais é @Felipe Vinha, Felipe, né? F-A-L-I-P-E. No Instagram, principalmente, Twitter, é onde eu mais participo, né? Interajo com a galera. No Instagram eu posto alguns vídeos. Eu tenho um canal de quadrinhos, né? Que é o Gibizando com 2 E's. Eu posto vídeos gerais sobre quadrinhos que eu tô lendo. Gosto de debater, né? Pra ter um lugar pra falar de quadrinhos com a galera, que eu tô sempre levando a palavra do gibi por aí. Muito bom. Isso aí, maravilhoso, inclusive, o seu canal lá, o Vinha. Parabéns lá, cara. É o que eu mais gosto de assistir. E quero até fazer um convite pra nossa audiência aqui, além de ir nas suas redes sociais e também nas do Thiago poder responder e dar as opiniões, mandarem um e-mail pra gente, né, não, Dan? Em contato@finallevelcast.com pra poder conversar um pouquinho sobre os papos que a gente tá batendo, mandar as opiniões, tentar rebater, de repente, algum argumento que a gente disse aqui, não? O espaço pra arrumar confusão tá aberto aí no e-mail, mas se quiser elogiar também pode, tá? Pode falar que a gente é legal, a gente gosta de elogio também. Manda um e-mail aí que a gente pode ler aí nos próximos episódios. Eu já vi algumas pessoas falando, pô, vocês não leem os e-mails. A gente lê assim, cara. A gente vai ler os e-mails. Manda e-mail que a gente vai ler aqui no Final Level Cast. Bom, o Thiago talvez não fique surpreso com isso, talvez o Vinha, não sei. Que a gente queria puxar um minigame especial que a gente separou pra desafiar vocês dois convidados aqui no Final Level Cast. Gosto. É não, Coelho? Exatamente. E o minigame de hoje é o advogado do... Ou melhor, advogado do Hellboy. Basicamente, o que vai acontecer é o seguinte. A gente vai colocar 2 filmes aqui pra vocês darem as suas opiniões. De acordo com o Dan aqui, são 2 filmes ruins, não é isso não, Dan? Não, não sou eu quem fala. Quem fala isso aí é o povo. Eu sou o representante do povo só. Olha o Dan tirando o corpo fora. Os desafiados são vocês, não sou eu. Sei, Exatamente. sei. Então assim, ó, eu e o Dan, nós vamos ser os juízes aqui e vocês vão servir de advogados do diabo. Vocês vão defender um dos filmes que a gente vai escolher. Então a gente vai escolher um pro Thiago defender, um pro Vinha defender. São 3 rodadas e aí eu e o Dan vamos julgar qual de vocês conseguiu vencer aí na argumentação, não é não, Dan? É isso mesmo, cara. Então, já vamos começar logo com a primeira rodada. A gente vai dar aqui um filme pro Thiago. Thiago, você vai ter 30 segundos pra argumentar aí de por que esse filme é injustamente mal falado. Aí você vai tentar defender ele aí pra gente. Olha lá o filme que vocês vão me escolher, hein, mano. Pelo amor de Deus. Não, você vai adorar. Esse filme aqui eu tenho certeza que você gosta, vai defender de coração. Lá vem. Você tem 30 segundos pra defender Esquadrão Suicida. Vamos lá, valendo. Puta que pariu, viu, mano? Já tá contando.
Cara, olha só, Esquadrão Suicida, querendo ou não, é um grande acerto da Warner e da DC. Primeiro pela bilheteria, é um dos filmes de maior bilheteria que a gente já viu. E ele emplacou uma das maiores personagens que a gente tem no cinema hoje, que acabou ganhando um filme solo, que é a Arlequina. Pouquíssimos personagens tiveram tanta personalidade, tanto espaço, e conseguiram se salvar de uma trama que não tem lá grandes de... Bateu 30 segundos. Caralho. Eu vou falar que eu senti que veio do coração essa, hein? O Thiago, ele buscou na alma dele os pontos que ele podia defender ali. Caraca. Eu achei que a defesa do Thiago seria só assim, o trailer é bom. Tipo, veja 3 minutos, né? E pronto, acabou. Vinha, acho que você deu azar que a gente pegou um fã de Esquadrão Suicida aqui pra poder defender o Esquadrão Suicida. Mas, de fato, se a gente pegar, a Arlequina é uma das poucas coisas boas desse filme e que a gente pode esquecer, né? O filme inteiro. Mas ela é um ponto positivo. Querendo ou não, o elenco, na verdade, é um ponto positivo. Sim. Só que, enfim, a gente sabe o que aconteceu depois. Pois é. Todos nós sabemos. O Thiago até aproveitou, foi malandro aqui, né? Continuou defendendo aqui o Esquadrão Suicida. Ele gosta tanto que ele não aceita que a gente fale mal. Defendendo, né? Então vamos lá, Vinha. Vamos lá. Coelho separou um filme aqui especial pra você defender. Ai, meu Deus. É isso aí, Vinha. Em 30 segundos, você pode ter a façanha de, por favor, defender pra gente aqui Thor Mundo Sombrio. Nossa. Cara, Thor Mundo Sombrio. É um filme importante pra quem acompanha toda a saga do universo Marvel, porque ele é replicado, tem uma parte contada lá no Vingadores Ultimato. Então, se você gosta de Vingadores Ultimato, você tem que assistir Thor Mundo Sombrio. Por isso, ele é um filme muito importante se você é fã de verdade, entendeu? Eu tô tentando aqui extrair mais alguma coisa. Mas tá complicado. Mas é isso, entendeu? Já deu 30 segundos. Fala que sim. Entendi. Deu 30 segundos. Olha, eu não acredito que Esquadrão Suicida ganhou alguma coisa na sua vida. Ganhou aqui esse rabo. Tá vendo aí, ó? E, velho, vou dizer pra você, hein? Eu gosto mais do que o normal do que Thor o Mundo Sombrio. Eu não acho ele essa desgraça toda. Nossa. É mesmo? Eu acho que ele tem um senso de humor legal, assim. O começo daquela dinâmica entre o Thor e o Loki, eu acho que ela tem uma melhoria ali no Mundo Sombrio e aí no Ragnarok fica incrível. Mas não é um filme bom também, né? Bom é exagero da gente falar. Eu adorei que o Vinha, ele pegou, pra defender o Thor, ele pegou um filme que todo mundo gosta. Olha só, esse filme é muito bom, muito importante por causa desse outro aqui, tá? É tudo conectado, é o que a Marvel fala. Se você gosta desse outro aqui... É, tô só obedecendo o que o Kevin Feige fala lá, que é tudo conectado, eu acredito. Bom, todos concordamos aqui que o Esquadrão Suicida saiu melhor aí com o Thiago Romariz de advogado do diabo. Muito obrigado. Vamos pra rodada 2 e vamos ver se o Vinha sai melhor nessa. Mas vamos começar com o Thiago mais uma vez. Tá bom, vai lá. Ô Dan, antes da gente continuar, agora que a gente fez a primeira rodada assim, já de surpresa, por que a gente não fala pra eles que tem uma segunda surpresa aí com o vitorioso desse minigame? Opa, fala aí, Coelho. E a surpresa hoje é que quem ganhar esse minigame vai levar pra casa o melhor microfone do mercado aqui pra fazer podcast, pra poder fazer até os seus vídeos com uma qualidade de voz boa, que é inclusive esse que a gente tá usando, não é não, Dan? Exatamente, que é o Quadcast, cara, da HyperX. Thiago Romariz, inclusive, conhece bem esse microfone, porque ele ganhou no último minigame que ele participou. Sim, estou usando. Todo Mundo Sombrio é maravilhoso. Vocês têm que ver esse filme ontem, é incrível. Não, vamos lá, vamos de rodada 2, agora que vocês sabem disso, vamos deixar a tensão no ar. Vamos começar com o Vinha, então, pra poder trocar. Vamos lá, Vinha, já que você tá tão empolgado. Tá bom. Cara, você tem 30 segundos pra defender Demolidor, aquele lá do Ben Affleck. Ah, mas esse eu gosto. Vamos lá. Cara, o Demolidor do Ben Affleck, eu acho que ele é injustiçado. O Ben Affleck, nesse filme em específico, ele não é um grande ator. Mas assim, ele foi feito numa época que o Demolidor era um herói B, né? Ele foi feito numa época que ele era menos conhecido ainda do que hoje. Então, tipo, foi feito um filme que respeita várias raízes do herói. Tem tudo lá nos seus lugares. Tem alguns exageros, sim. Mas assim, tá tudo no lugar direitinho. Quem reclama tá sendo muito purista. Principalmente pra quem reclama de personagens como a Elektra e o Rei do Crime, que eu acho que ficaram incríveis nesse filme. Eu realmente gosto desse filme. Eu não tô zoando mesmo, tá? É isso. Esse filme me apresentou Evanescence, porque a trilha sonora tinha Bring Me to Life. Senti sinceridade nas palavras. Eu também senti. Inclusive, vou dar minhas opiniões depois. Procura nas minhas redes sociais, no Twitter, eu sempre falo que esse filme é muito bom. Muito bom também não, mas eu falo que eu gosto. Eu acho o uniforme desse filme realmente sensacional. Sim, eu só queria falar um negócio. Esse filme tem umas sacadas geniais, como, por exemplo, o Demolidor, por conta da audição dele, ele dormir dentro de um caixão pra poder dormir bem, sabe? É uma parada super bem pensada na época, assim, que ninguém nunca nos quadrinhos pensou algo parecido. Enfim, esse filme tem seus méritos, sim. A galera pega muito no pé dele. Um caixão com água ainda. É, pois é. Pra
abafar o som. Ó, o Vinha, ele teve 30 segundos, né? Usou ali um warp time ali, mas, né? 30 O segundos. Thiago também usou. Tá certo, tá tudo bem. E é a vez do Thiago aqui. Thiagão, pra você, defenda Lanterna Verde. Valendo. Cara, Lanterna Verde, ele é o único filme que teve a coragem de ir pro espaço e mostrar um mundo cósmico numa época onde todo mundo queria uma coisa realista. E ele também teve coragem de colocar cor no cinema, de colocar comédia no cinema, como ninguém teve. E ele tem dois dos grandes nomes do mundo super-heróis atrás das câmeras, que hoje em dia estão lá no auge, que é o Ryan Reynolds, o Deadpool, e o Taika Waititi, que é o diretor de Thor Ragnarok. Lanterna Verde é um filme muito importante pro gênero de super-herói e você precisa assistir ele agora. Sabe o que é o pior? Eu também gosto desse filme do Lanterna Verde. E eu concordo com os argumentos do Thiago. Ih, Porque tá querendo perder, Vinha. Eu tô sendo sincero, gente. Ó, eu vou dizer aqui, o Thiago, ele até conseguiu achar também pontos importantes aí, mas até o próprio Ryan Reynolds, como Deadpool, zoa o Lanterna Verde nos filmes dele, Isso é verdade. Cara, eu acho que a parte visual dele é super cagada. Erraram muito no uniforme e, tipo, o jeito que eles quiseram passar tudo aquilo. Apesar da ideia ser legal, mas o que eles mais erraram nesse filme foi o vilão. Você trazer o Galactus daquele jeito... Galactus? Que Galactus? É o Parallax. É o Parallax, desculpa, é o Parallax, desculpa, eu tô confundindo, é o Parallax. Você tem um herói carismático, você tem um puta de um ator, que é o Ryan Reynolds na parte de comédia, e o Sinestro, quem faz é o... Cara, esqueci o nome dele, o cara que faz um monte de filme de máfia. É o Mark Strong, fez Shazam também. Isso, é o Mark Strong, ele é um puta de um ator. Então ele realmente tem coisas muito boas nesse filme, assim. Só que aí essa cagada do Parallax caga o filme inteiro. Total. Ô, Dan, o meu voto... Vai, vota aí com ele. Meu voto é pro Demolidor aqui, hein? Eu vou concordar com o Vinha aqui. Venceu essa rodada. O que você acha? Olha, eu achei que os argumentos do Thiago foram muito fortes, porque eu odeio o filme do Lanterna Verde e tô começando a achar ele ok, assim, sabe? Então vamos fazer o seguinte, essa rodada a gente empatou. Show. Vamos dar um ponto pra cada um e a gente vai pra terceira rodada, que é a rodada final. Boa. E aí a gente vê o que acontece, beleza? Aí vocês dão 2 microfones, não tem problema. Vamos ver. Rodada final valendo 1 milhão de pontos. Lá vem. Vamos lá. Thiago, você tem 30 segundos pra defender essa obra-prima do cinema, que é Batman vs Superman. Valendo. Batman vs Superman, ele é um filme definitivamente corajoso e que mudou muito da perspectiva dos fãs de super-herói, não necessariamente dos fãs desses dois personagens, sobre o que um filme de super-herói deveria ser. Que ele coloca o maior de todos os heróis como um vilão e, ao mesmo tempo, pega os dois maiores personagens de todos, um que é humano e um que é alienígena, e coloca no mesmo patamar, pra você ver como que é importante a humanidade entre os personagens, não os poderes. E é sobre isso que o Batman vs Superman fala. Então, é um filme que vale a pena se assistir. Ô, Dan, você tá sentindo aqui uma trend de que todos os filmes ruins, eles são corajosos? Eu acho que eles têm a audácia de pegar o nome desses heróis e colocar no cinema com essa qualidade. Eu acho O isso. que eu tô sentindo é que eu acho que eu escolhi os filmes errados, cara. Eu acho que eu peguei os filmes bons, sei lá, eu achei que era ruim. Eu não entendi nada quando eu assisti, eu acho que é isso. Pior que eu queria defender Batman vs Superman, eu já faço isso nas redes sociais também. Mas vamos lá. Então vamos seguindo, hein? Vinha, é contigo agora. 30 segundos, por favor. Defenda Vingadores Guerra de Ultron. Valendo. Guerra de Ultron é um filme que expandiu o universo Marvel. Primeiro porque ele trouxe dois personagens que, em teoria, eram exclusivos da Fox, né? Que é a Wanda e o Mercúrio. E aí absorveu a Wanda para esse universo dos Vingadores. E, cara, é um filme importante, você queira ou não, porque o Ultron ele é um dos maiores vilões do Vingadores. Depois do Thanos, eu acho que ele tá ali em segundo ou terceiro lugar. Ainda tem o Kang, que não apareceu no cinema, mas enfim. E eu acho que o Ultron foi muito bem representado. Ele criou uma ameaça que mudou o mundo da Marvel, né? Ele trouxe aí a consequência que foi a Guerra Civil, o registro dos super-heróis e tal. Então eu acho que ele é um filme importante, pra você não deve pular ele, e eu acho que ele é um filme que começa com aquela sequência de ação invadindo a base da Hydra, que é maravilhosa. Aquela sequência de ação é realmente incrível. É difícil superar. Acabou o tempo. Valeu o filme inteiro aquela sequência de ação? Valeu o filme inteiro, nossa. Sem brincadeira, tem um take que parece os Vingadores alinhados, assim, do lado, bem no início do filme. Isso é incrível, isso é puro quadrinho. Isso aí é suco de gibi. E você, Dan, o que você acha disso? Cara, não sei. É pesado. Eu achei que o argumento do Thiago foi muito bom. E eu acho que eu vou ficar com o Thiago mais uma vez, cara. Pelo Batman vs Superman. Eu concordo com você, só que você não sabe. Eu tenho uma carta aqui na minha mão
que é aquela carta do Uno, que ela volta, tá ligado? Vai bater o ponto no Thiago e ele vai voltar pro Vinha. Eu não tô sabendo dessa carta não, cara. Fala, explica aí, pelo amor de Deus. Eu usei agora. Os ouvintes que já acompanham o Final Level Cast, eles já devem saber que esse minigame não tem nenhuma regra, né? A gente fala aqui as regras, assim, só pro negócio andar. Mas assim, quando a gente muda, mudou. Então o Coelho tá mudando a regra aí, eu não posso fazer nada além de bater palma. Não tô mudando a regra. A carta faz o efeito que ela faz. Então, parabéns, Vinha. Parabéns, você ganhou o microfone podcast da HyperX. Esse é o momento que o Thiago sai da chamada e fala: foda-se, irmão. Porra! Agradeço Batman vs Superman, meu filme favorito de heróis. Meu Deus do céu. Não, brincadeira, não é meu filme favorito não, mas eu gosto também de Batman vs Superman. O Thiago conhece meus gostos duvidosos de filme de super-herói. Eu não acho o Batman vs Superman realmente um filme tão ruim quanto as pessoas falam, não. Eu só não acho que ele é genial, como muita gente acha, e nem que ele é uma desgraça. Acho que ele tem ótimos momentos e momentos muito ruins. Mas, cara, antes da gente ir pro assunto, um filme que eu achei que vocês fossem falar, que eu ia defender com todo o meu coração e minha alma, é Quarteto Fantástico, o último que aconteceu. Ele tem um primeiro ato, uma primeira meia hora ali, que eu acho, assim, cara, quase impecável pra um filme de super-herói, sabe? E aí depois ele fica estilo Mulher Gato, de tão ruim que ele fica. Nossa, ele é terrível. Mas ele é um filme com uma proposta muito foda, uma visão de quadrinhos muito diferente, e um dos poucos filmes que eu vi misturar quadrinhos com cinema, gêneros de cinema, de um jeito muito autêntico, assim. Só que aí depois ele fica uma merda. Aí é difícil achar alguma coisa boa mesmo. É, cara, tinha muito filme ruim que a gente podia ter puxado aqui, né? Que ficou de fora, tipo Fênix Negra. Meu Deus do céu, né? Eu assisti outro dia e... Não, é terrível, é terrível. Mas esse Quarteto Fantástico que o Thiago falou, eu não defenderia não, cara. Nem se vocês me dessem um MacBook. Cara, mano, MacBook eu defendo aqui até que você quiser. Batman, Robin, Mulher Gato. Eu não defenderia não. Mas assim, se vocês me dessem o Quarteto Fantástico, o primeiro lá atrás, com a Jessica Alba e com o Chris Evans, eu amo aquele filme, eu acho super divertido. Caraca, eu sou o inverso. Eu ia falar que aquele filme era indefensável, eu acho muito ruim. Nossa, eu aquele acho filme. uma merda também. Bom, gente, de filme ruim a gente poderia fazer só um podcast aqui, né? Porque realmente Sim, não dá pra parar. Mas, Vinha, parabéns, cara. Você ganhou aí, levou o microfone. Obrigado. Numa vitória Agradeço. que nada imprevisível, né? Foi realmente assim. Agradeço. O Coelho não ajudou nem um pouquinho aí. Eu dei um tapa na pata do coelho, pra dar sorte. Exatamente, ganhou sorte. É isso, é isso. Agora, começando o nosso papo aqui sobre games, a gente já falou sobre os filmes de heróis, foi bom que deu uma contextualizada, a gente já lembrou das referências que os filmes eles tomam, e nos games a gente tem uma história bem assim, de altos e baixos em relação a jogos de heróis, né? Eu até diria que no passado a gente tinha alguns jogos, né, na geração 16 bits ali, que eram aceitáveis, que eram bons pra época. A gente vai focar mais nos jogos 3D, que vieram nas gerações mais recentes aqui, e a gente aprendeu bastante com eles. Eu queria começar com um jogo que eu acho que realmente consegue acertar nesse clima de fazer você se sentir o super-herói e ele ser um jogo bom independente disso, que é o Marvel's Spider-Man do PlayStation 4. Thiago, você chegou a jogar esse jogo? O que você achou, cara? Cara, joguei bastante. Tive a sorte de jogar algumas builds dele antes dele ser lançado na E3 e tal. Olha, desculpa decepcionar muito vocês, mas eu acho esse jogo legal, mas eu acho ele um desperdício de potencial muito grande, assim. Eu lembro muito de Assassin's Creed, o primeiro Assassin's Creed, por eu ver conceitos muito legais, algumas mecânicas muito bem construídas e aplicadas, porém eu acho o jogo extremamente repetitivo. Eu acho um erro, mas quase que um direcionamento obrigatório dele, que é ser mundo aberto. Cara, ele tem um mapa muito pequeno, extremamente repetitivo, com missões que são basicamente, sei lá, 4, 5 tipos de missões, e aí você tem que repetir elas ao longo de toda a jornada. Isso é muito chato. E os inimigos, cara, são 4 gangues idênticas, que muda a skin só. De mecânica, eu acho ele um jogo legal, porque a movimentação do Homem-Aranha pela cidade é impecável. É um negócio incrível, assim. Você se sente realmente balançando entre os prédios de Manhattan, o visual é lindo, tudo que tá acontecendo acima das ruas é muito legal. E realmente você se sente um pouco como um super-herói. Porém, quando você vai dar um mergulho um pouquinho maior na construção do jogo, eu acho ele bem fraco em relação à sua jornada. Porém, a história é legal. Eu só não acho o jogo tão divertido, ele não é tão bom
quanto eu achei que ele poderia ser. Ele dá um gostinho e aí depois ele não aprofunda muito, assim. O primeiro Assassin's Creed, ele é mais ou menos isso, né? Ele tem mecânicas muito legais, ele que podem evoluir, mas acaba sendo um jogo super raso. E aí vem o Assassin's Creed 2, que vira um, caralho, foda demais. É muito bom o Assassin's Creed 2. É engraçado que, assim, eu tenho uma outra perspectiva. E na época eu joguei ele muito corrido. Ele chegou atrasado pra mim, a chave e tal. E aí eu pulei muita sidequest e fui mais pra história. E aí eu não senti essa gastura que o jogo causa em você. Aí depois, quando eu voltei pro jogo, que eu senti melhor, que eu fui tentar platinar, e aí eu vi que não dava pra platinar. Que eu falei, cara, não dá. Ainda mais depois da história já ter acabado, né? Você não ter o alívio de você ir pra história e depois voltar pra sidequest. Mas eu acho que ele é um jogo que, talvez, assim como o Batman, eu acho que ele é o que mais me fez sentir na pele do herói ali, sabe? Você realmente se sente um Homem-Aranha. O que você acha, Vinha? Você concorda? Tá mais pra mim, tá mais pra Thiago? Eu joguei esse Homem-Aranha de cabo a rabo, fiz todas as sidequests, eu terminei os DLCs também, depois eu terminei a história. Eu concordo com alguns pontos que o Thiago apontou, mas em questão de lore, eu sou muito preso aos quadrinhos, né? Então, coisas que respeitam quadrinhos ganham pontos comigo. Então, tipo, eu acho que esse jogo traz uma das melhores representações do Peter Parker adulto que existe fora dos quadrinhos. Quando eu jogo esse jogo, eu me sentia muito vendo o desenho do Homem-Aranha dos anos 90, aquele classicão que passava na TV e tal. Porque ele traz um monte de vilão conhecido, alguns nem tanto, vilões recentes como o Senhor Negativo, que apareceu nos quadrinhos há poucos anos, o Treinador, a Silver Sable, o próprio Octopus e tal. E, ao mesmo tempo, ele tem um Peter Parker adulto, maduro, né, lidando com os problemas e tal, bem diferente do Peter que a gente tá vendo nos cinemas agora. E eu gostei muito disso. Em questão de lore, em questão de história e representação do personagem, esse jogo é impecável. Mas ele é realmente um pouco repetitivo. Você tem que ser bastante fã do personagem e da Marvel para poder relevar isso em alguns momentos, principalmente se você for fazer tudo. E eu também acho que um eventual Homem-Aranha 2 vai ser, assim, perfeito em tudo. Que eu acho que ele vai pegar o que deu certo, manter e aprimorar o que precisava ser aprimorado. Né? Cara, sabe uma coisa que eu gosto muito desse Spider-Man? É que tem vários gadgets e vários apetrechos e várias coisas que você pode utilizar. Eu acho que isso dá uma variedade muito grande na jogabilidade do Homem-Aranha. Você tem vários tipos de coisas diferentes que você pode utilizar pra derrotar os inimigos, pra fazer aquelas missões mais stealth, né, no estilo do Batman mesmo. Mas é muito legal você ter essas opções. E é legal você ver lá no menuzinho, cada uma delas muito bem projetadas. Parece que poderia ser alguma coisa de verdade, assim, que poderia existir mesmo naquele universo e tudo mais. Como você falou, né, nas partes com o Peter Parker, poderia ser uma quebra um pouco chata, né, ficar vendo o relacionamento dele com a Mary Jane e tal. Só que não, é muito interessante os dramas que eles têm, de um relacionamento moderno ali, com ele preocupado, por exemplo, se ela vai entender bem as mensagens de texto dele, e aí eles preocupados se eles podem ter um futuro realmente por causa da posição dele como o Spider-Man. Então, eu achei interessante também esse outro lado que não se espera muito de um jogo de Spider-Man, que normalmente vai ser um jogo de herói, um jogo de ação, né? É, assim, eu acho que ele manda muito bem na ação, mas também manda muito bem na história, mas acho que o ponto forte é a mecânica. E assim, a gente separou aqui uma lista, né, que a gente vai passear aqui dos jogos que são considerados inesquecíveis, que marcaram de alguma forma a indústria, e eu acho que a gente não pode deixar de falar, né, que assim, se não fosse a série Arkham do Batman, esse jogo do Homem-Aranha provavelmente não existiria. Não teria sido feito da forma como ele foi, que assim, o combate do Homem-Aranha nesse jogo é muitíssimo parecido com o combate do Batman, a coisa do contra-ataque, a movimentação toda do jogo, assim, é claro que eles adaptaram pro Aranha, né, que é um personagem mais escorregadio, né, do que é o Batman, mas é muito parecido, assim, e eu acho a série Batman Arkham, fora aquele Origins, né, que nem é da Rocksteady, é da Warner Montreal. Isso, fora ele, os três são impecáveis, o Asylum, o City e o Arkham Knight também é muito legal, ficando um pouco atrás talvez, mas o City é muito bom. Eu amo muito o Asylum e o City, eu acho dois jogos excelentes. Eu prefiro o Asylum, eu sei que ele é um jogo menor, né, eu sei que ele não traz tanta variedade quanto o City traz, a atmosfera dele eu acho muito boa. Ele é quase um jogo de horror, digamos assim, né, principalmente porque isso também vem lá da inspiração do quadrinho do Asilo Arkham original, que inspirou o jogo. O Orange realmente é fraquíssimo, e o Arkham Knight, cara, eu tenho sérios problemas com esse jogo. Ele foi uma grande decepção pra mim, porque eu comprei o PS4 por causa desse jogo, ele foi anunciado um pouco antes do PS4 sair, e eu tava com uma expectativa imensa, e talvez isso tenha me prejudicado um pouco. Assim, o jogo é bonito, o jogo é divertido, ele tem uma história bacana, mas ele falha em muitos aspectos. O principal deles, eu acho que alguns aqui devem concordar comigo, é o do Batmóvel. Não sei se foi a Rocksteady ou se foi a ordem da Warner, mas eu acho que eles se empolgaram tanto que vamos enfiar Batmóvel em tudo quanto é lugar do jogo, até nos telhados dos prédios. Acaba ficando chato, acaba ficando repetitivo. Não só repetitivo, mas fica forçado, sabe? Eu não curti tanto ser obrigado a usar o Batmóvel em contextos que não precisava, não cabia de jeito nenhum, e tava lá o Batmóvel, me deixa participar da história, sabe? E isso eu achei
achei extremamente decepcionante. Eu acho que chegou a impactar minha experiência com o jogo negativamente, sabe? Passando por cima de outros aspectos positivos que o jogo tinha. Eu acho legal eles terem incluído o Batmóvel. Eu me sinto poderoso. Tudo é explodível pelo Batmóvel. Você vai atravessando as paredes, você vai quebrando tudo, você sobe no teto. E eu acho legal essa quebra de gameplay que eles colocam. A única coisa que eu não gosto do Batmóvel são as sessões que eles obrigam lá, o tanque, sabe? Que o seu carro, ele vira o tanquezinho e tal, você tem que atirar. Essa parte é meio forçada e é meio clunky, assim, não é tão fluida quanto os outros momentos do Batmóvel, né? Eu concordo com muita coisa que o Vinham falou. Eu prefiro o Asylum porque eu acho ele a melhor experiência em si, assim, de jornada, né? Foi o mais surpreendente, acho que a história entrega mais, mas é muito importante, eu acho, para as pessoas jogarem os três, pelo menos, né? Deixa o Origins ali de lado, mas o Asylum City e o Arkham Knight, eu acho que eles contam uma história muito legal do Batman, que talvez, cara, seja uma das poucas histórias de super-herói originais que eu colocaria, assim, entre as melhores já escritas, sabe? Sim. E que influenciou muita coisa que veio depois disso, né? A série do Batman Arkham, ela é uma das coisas mais importantes da indústria de videogames recentes. Este jogo, o primeiro, ele mudou praticamente todos os jogos de ação em terceira pessoa. O que o combate desse jogo faz, ele foi, cara, copiado exaustivamente, assim. Mad Max. Exato. Por exemplo, o próprio Assassin's Creed, depois, começou a pegar algumas coisas dele também. Pô, aquele do Senhor dos Anéis é praticamente o Shadow of War. Shadow of War. Ele é praticamente o jogo do Batman com outra skin. Exato, tipo, ele é completamente isso. Então, assim, ele é um jogo muito importante. Ele conseguiu ser excelente em duas frentes, né? Tipo, ele tem uma história maravilhosa. Cara, a história do Arkham Asylum, que já é inspirada nos quadrinhos e tudo mais, é muito foda. O final do Arkham City é mais animal ainda. E tudo é muito respeitoso com o DNA do Batman, e ao mesmo tempo é algo novo, é algo diferente. São skins completamente novas, e o jogo é muito gostoso de jogar. Eu lembrei agora uma coisa que o Coelho falou, de vários gadgets que você tem do Homem-Aranha, mas... Era isso que eu ia falar. Você vê que você pode passar o jogo inteiro do Homem-Aranha só dando porrada neles e usando, sei lá, uma bombinha e acabou. O do Batman, o jogo tem um level design tão bem feito que cada uma das fases, ou muitas delas, te fazem naturalmente ir usando muitos dos seus instrumentos. E isso é o Batman. É um jogo que tem a ação, é um jogo que tem a investigação e mistura isso muito bem com um clima mega soturno de você estar dentro de um hospício. Eu acho o Batman um exemplo não só de adaptação de super-herói, que isso, pra mim, ele é a melhor já feita, disparado. Mas ele é um baita de um exemplo de jogo de ação e que mudou muito a indústria do videogame desde que ele foi lançado. Total. Eu especialmente joguei o Arkham City, cara, uma versão que poucos jogaram, que foi a do Wii U, cara. E a versão do Wii U, o Batman, ele tinha ainda mais gadgets pra você utilizar, e os gadgets, eles tinham uma interação extra também, utilizando ali o tablet do Wii U, utilizando o controle de movimento e um monte de coisa assim. E era muito divertido você fazer essa interação com o mundo, cara, é muito legal. Agora, falando em pecado mesmo, coisas completamente erradas, eu acho que se a gente tá falando de jogos de super-heróis, jogos que foram marcantes, a gente tem um que é talvez até considerado um dos piores jogos da história, porque ele deu muito errado, e eu tô falando de Superman 64, cara. A gente, quando a gente é criança, a gente não critica tantas coisas, a gente simplesmente pega e joga. Eu, quando criança, eu não conseguia jogar esse jogo, era muito confuso, era estranho, eu não entendia por que eu tinha que ficar passando por aqueles anéis. Vocês tiveram essa opinião? Ô Dan, você teve? Você chegou a jogar ou não? Cara, eu cheguei a jogar, eu aluguei ele na época, ele realmente é um jogo terrível, né? Eu pensava que o problema era eu, né? Eu sou muito ruim pra esse jogo, sei lá. Também. É o Dark Souls dos anos 90, sei lá, não sei. Mas não, o jogo é que é realmente muito ruim. Ele se tornou praticamente um almanaque do que não fazer em jogos de super-herói, né? Porque nada funciona. Só a capa dele que eu acho muito maneira, assim. Você que é o cara dos quadrinhos, Vinha, conta pra gente se ele é um jogo fiel aos quadrinhos. Então, ele é fiel ao desenho animado do Super-Homem da época, né? Porque o jogo é baseado na animação do Superman dos anos 90, que é da mesma linha do Batman dos anos 90. Tá aí uma coisa que eu não sabia. Visualmente falando, ele era extremamente fiel ao desenho. Agora, realmente, jogabilidade é complicado. Na época que ele foi lançado, eu tive a sorte de escapar por falta de recursos. Por quê? Naquela época, a gente era moleque, né? Não tinha muita grana pra alugar fita na locadora. O que eu ia preferir? Alugar Pokémon Stadium, que tava no auge do Pokémon na época, ou alugar Superman 64, entendeu? Eu ia sempre no Pokémon, eu ia sempre no Super Mario. Eu deixava esse jogo meio de lado. Eu só fui jogá-lo, de fato, anos depois. E ele é realmente péssimo. O que é uma pena, porque o material original é bom, que é o desenho, né? O personagem pode render bons jogos, mas a tecnologia, talvez, da época do 3D não tenha proporcionado isso, né? Mas... Mario 64 não concordo. Não, mas o Mario não é um personagem que voa e destrói o cenário com um tapa, entendeu? Depende do que o Mario comer, mano. Sei lá. Mas eu acho também não é desculpa, porque o Superman teve jogos 2D bons nos anos 90 também, principalmente aquele do Apocalipse, que eu acho que foi produzido pela Blizzard,
grande na época. Esse jogo é uma sucessão de erros, de mais decisões, mas tinha potencial. Uma pena que não foi explorado. Pois é, a gente vê uma trend também de jogos de heróis serem jogos de ação. A gente vê muito isso, eles tentarem colocar você no papel do herói, você vai passando de fase, batendo nos inimigos e você vai pro próximo chefão, esse tipo de coisa, né? Mas tem ótimos jogos que são basicamente inspirados em herói, mas que são outros tipos, né? Que são jogos de luta, cara. Eu gosto muito desses jogos, eu acho que eles representaram os heróis de uma forma muito fiel. Eu joguei muito o Marvel vs Capcom antigo, que era aqueles que tinha no fliperama. Eu não vou me lembrar qual era que eu jogava, mas eu gostava muito das versões do fliperama. Mas o que eu mais joguei em console, assim, em casa, foi o Ultimate Marvel vs Capcom 3, que, se não me engano, tem até o Dante do Devil May Cry aí como personagem jogável. Mas o Injustice eu acho muito interessante, cara, porque ele pega a fórmula do Mortal Kombat 9, né? E ele consegue criar ideias diferentes ali dentro, a ponto do Mortal Kombat depois se inspirar nas ideias que o Injustice criou, assim. É um jogo que é da mesma empresa e ele conseguiu ser influência pro próprio Mortal Kombat. E é um jogo que ele faz uma representação muito boa dos personagens. Eu adoro o Coringa do Injustice, eu acho um personagem super divertido, tanto de jogar como a personalidade, sem contar a história, né, do Injustice, que a gente também vê nos quadrinhos e é sensacional. A raiz dos dois Injustice é do Mortal vs DC, né? Não sei se alguém aqui lembra. Eu lembro. Um crossover Mortal Kombat vs DC Comics. Que não é um jogo tão bom, né? Não é tão bom, foi meio desastroso, mas, tipo, foi a raiz do Injustice, inclusive no modo de contar a história, né? O modo história também era muito detalhado. É verdade. Tu curte esse jogo, Thiago? Gosto. Diferente do Arkham, ele é muito mais importante pra parte de mecânica, de adaptação em si, né? Porque é uma visão super original. Não é super original, assim, que ele tem inspiração nos quadrinhos e tudo mais, mas ele traz um gênero diferente, né? Sai de ação, sai de terceira pessoa e tudo mais, e vira um jogo de luta com um modo história. Ele mudou muito a percepção das pessoas pra um modo história dentro de um jogo de luta, né? O Ed Boon, que é o diretor do primeiro jogo, ele, enfim, mudou a indústria dos games com o primeiro Mortal Kombat e vinha com não muitos acertos nos anos anteriores, até que junto com a NetherRealm ele fez o Injustice revolucionar tudo, e depois o Mortal Kombat copiou, né, como você falou, tudo que o Injustice fez. Eu acho que o maior acerto do Injustice é ter uma jogabilidade muito democrática e você tem personagens muito carismáticos ali. Então você usa grandes nomes, dá uma skin pra eles de mais poder ainda do que eles têm e coloca na mão das pessoas que podem ser casuais e conseguir jogar aquele jogo. Aí você colocar o Superman contra o Coringa, o Batman contra o Coringa, ele reformulou tudo que eram os fatalities, né? E aí coloca uns especiais aqui, as finalizações no Injustice. E aí isso vai pra outro patamar. Só que pra mim o grande catch é o jeito que você conta a história, que você torna o Superman um vilão e tudo mais, e principalmente você fazer o jogo ser muito fácil de jogar. Isso é genial. E o melhor é que a jogabilidade tem várias camadas, né? Tipo, acabou virando um eSport, depois a galera indo pra competições e tudo mais. É uma genialidade, assim, guardar as devidas proporções, mas o mesmo jeito que o Street Fighter 2 conseguiu evoluir pra ser um jogo pra galera casual e depois virar um jogo de competição, o Injustice segue um caminho parecido, né? Óbvio que Street Fighter ainda é algo muito melhor em termos de complexidade de jogabilidade, mas quando você apresenta isso pra pessoas que não sabem jogar, hoje Injustice é muito mais fácil de jogar do que qualquer Street Fighter que você pegar, né? O mérito grande de Injustice tá nessa facilidade e ao mesmo tempo que você usa você coloca a capa do Superman, mano, ele pode, tipo, matar o Batman, isso é muito massa de jogar, mas só jogar, porque no cinema ficou uma merda. Vocês que manjam mais de quadrinho, Thiago e Vinha, mas a história da HQ do Injustice, ela é baseada no game, né? Eu quero recomendar muito a HQ, porque ela é muito boa mesmo. O que é surpreendente, porque normalmente essas adaptações de outras mídias, quando é HQ adaptado pra game e depois vira uma HQ do game, normalmente não presta. Nesse caso do Injustice, eu recomendo muito que leiam, porque é muito boa mesmo. Ela é, inclusive, disponibilizada de graça no site da DC Comics em inglês. Olha, eu não sabia disso. Pra quem souber inglês, vale a pena dar uma olhada. A história, ela se passa 5 anos antes, né? Então ela conta todo o início lá de quando começa o jogo, que é o Superman matando o Coringa, e aí tem um gap de 5 anos até o início, de fato, da aventura do jogo, que é os heróis da nossa Terra indo pra Terra Alternativa tentar derrubar o Superman, entendeu? Cara, eu acho muito legal a história do Injustice, né? Assim, eu não cheguei a ler os quadrinhos, não. Eu tô falando especificamente da história do jogo, porque ela é uma história que você não espera ali, né? Primeiro que eles têm que dar um contexto de como é que o Superman ficou loucaço lá, e eu não sei se eu devo contar spoiler aqui, não sei nem se eu já cheguei a comentar isso aqui antes. E uma coisa que lava a minha alma também é que o Aquaman é muito badass nesse jogo, cara. Sim, ele deita sim. o Superman, cara. O Superman chega cheio de pompa, assim, lá, e falou assim, pô, eu quero que você se submeta aqui às minhas leis, porque agora eu sou o ditador benéfico desse mundo e vai ter que ser sobre a minha lei pra que tudo fique bem. O Aquaman chega e fala, pô, tu tá de sacanagem? Você vem aqui no meu reino Exato. querer mandar em mim?
vem, eu vou te encher essa tua cara de soco. E ele enche mesmo, é muito legal, cara. Só pra complementar o que o Thiago falou sobre o jogo, que eu gosto muito de jogo de luta também, né? E o Injustice, ele tem esse lado casual, mas ele também tem um lado profissional. Ele segue aquela máxima de jogo de luta que é o, tipo, fácil de aprender, mas difícil de aprimorar ou de se tornar profissional. E isso é o trunfo do Injustice. Enquanto o Street Fighter, ele não tem tanta essa abertura, principalmente hoje em dia, jogos como o Injustice, o próprio Mortal Kombat 11 também, que é da mesma produtora, seguem tudo esse esquema, o Dragon Ball Fighters lá, que é da Bandai Namco. Enfim, o Injustice, ele tem isso. E os quadrinhos de Injustice, recomendo, leiam. Se você gosta do Aquaman, principalmente, ele merece lá também. Cara, um jogo que eu queria falar agora aqui, é um que, assim, eu acho que ele até, de certa forma, ele passou levemente despercebido, que é aquele Batman, o The Telltale Series, que é um jogo que, cara, poderia ser mais do que ele foi, né? Ele foi lançado episódico e ele poderia ter sido escola, né? Ele não é tão bom quanto o The Walking Dead, mas eu acho ele melhor do que o do Game of Thrones, por exemplo, que eu acho um ótimo jogo também. E eu acho uma pena que tenha nascido esse final da Telltale, porque eu acho que poderia ter vários jogos de super-herói, principalmente na pegada do Batman, que tem essa coisa mais de história, assim. Conheço muitas pessoas que não jogaram esse jogo. Eu acho que tão legal, cara. Ele conta uma história bacana, tipo, a jogabilidade combina muito com Batman. E eu acho uma pena que não tenham outros jogos nesse estilo, assim, que tratem de super-heróis. Eu joguei o primeiro, gostei bastante. Gostei das novas interpretações que eles deram pra algumas coisas. Por exemplo, a questão do Pinguim, né? Tem toda a dinâmica com Bruce Wayne. A questão do próprio pai do Bruce não ser lá uma figura muito louvável. Isso já teve nos quadrinhos, mas a gente vê isso em outras mídias, como por exemplo no filme do Coringa. E eu gostei bastante, mas realmente o segundo eu não joguei. Essa série ela sofreu um pouco, não só pela falta de marketing, mas também por conta dessa leve morte da Telltale, que foi aos poucos, né? Tanto que eles lançaram também o Guardiões da Galáxia, né? Nessa mesma linha. Só que quase ninguém fala. Ah, é verdade. É verdade. É outro que passou bem discreto, né? Sim. Eu concordo com você, Dan. Tem espaço pra explorarem outros gêneros em adaptações de super-herói. Talvez seja uma coisa pra se olhar, assim, cada vez mais. Um grande problema é que, normalmente, essas propriedades envolvem muito dinheiro, né? Pra você poder adaptar. Sim. Então, fica complicado de você não fazer um jogo que seja absurdamente acessível ou que seja um AAA da vida ou algo do tipo, porque você já gasta tanto dinheiro pra conseguir a licença e aí você fazer um jogo que provavelmente não vai chegar em tanta gente é bem difícil, né? Se tu parar pra pensar, a Telltale, ela tem grande experiência com quadrinho, né? Não é exatamente super-herói, mas The Walking Dead é quadrinho. É o Wolf Among Us. E o Wolf Among Us também é de quadrinho, entendeu? Inclusive, o The Walking Dead da Telltale, ele segue os quadrinhos, ele não segue o seriado da TV. É verdade. O que é uma boa qualidade dele, eu acho. É o que o Thiago falou, a questão de grana. Eu nem sei como eles conseguiram fazer esse jogo dos Guardiões da Galáxia, porque é uma marca que tá cada vez mais cara, cada vez mais conhecida. O jogo não foi bem de vendas, né? Tanto que aí quase ninguém mais fala dele. Eu acho que nem é possível mais comprar ele no Steam. Eu acho que ele foi removido do Steam, inclusive. Do Nintendo Switch, todos os jogos da Telltale foram removidos, exceto o do Batman. Engraçado, eu não sei exatamente porquê, mas aconteceu isso, cara. Uma empresa que tá investindo bastante dinheiro pra poder fazer um jogo que tá com a cara de ser bem caro é o Marvel Avengers, né, cara? Será que ele vai dar bom? Pelo que a gente sabe do jogo até agora, ele teve um backlash no início, quando ele foi anunciado, porque os personagens eles estavam todos com cara de batata, ou quase todos. Parecia tudo boneco do The Sims, né, cara? Você criou o seu próprio Vingador ali. Pois é, cara. Deu aquele efeito Sonic the Movie, né? A internet caiu tanto em cima que eles refizeram a parada. Quando surgiu a primeira notícia, cara, eu fiquei muito empolgado. Achei, tipo, animal, assim, que, porra, a Square ia trazer algo diferente. E, cara, me bateu uma decepção tão grande quando eu vi o primeiro trailer. Porque sempre tem uma coisa pra mim que não me pega. Tipo, quando a proposta do jogo é algo extremamente genérico em relação à história, e você lida com personagens que têm como sua estrutura uma jornada de herói, pra mim você já me perde, assim, sabe, cara? A não ser que você seja um jogo realmente de multiplayer e, tipo, Ultimate Alliance da vida, onde você tem estratégia e a proposta não é necessariamente o foco na história. E o Vingadores, pra mim, ficou no meio termo, sabe? Fora o design tenebroso que foi apresentado. Isso, pra mim, é algo, cara, inimaginável, assim. Tipo, eu não consigo conceber como é que uma pessoa aprova esse tipo de design, assim, de versão, porque toda a direção artística de Horizon é incrível. Você pega a galera que trabalhou com God of War e o Rafael Grassetti brasileiro, cara, é um negócio impecável. O próprio Homem-Aranha ficou bem legal, tudo que eles fizeram com os outros personagens. E aí se apresenta um negócio daquele, cara, que parece os Vingadores Peppa Pig.
Aí não dá, né, Como mano? assim? Muito bom. A Square acertou tão a mão nesse remake do Final Fantasy, assim, eles fizeram Sim. muito bem a recriação dos personagens, fizeram muito bem o Tomb Raider, a Lara Croft, pô, tá sensacional ali. Então, tipo, por quê, cara? O que passou na cabeça ali dos caras pra mostrar aquele trailer, sabe? Quem permitiu? Sabe? Sem contar que é isso que você falou. A gameplay desse jogo, assim, eu não joguei ainda, só tô falando pelo que eu vejo nos trailers, é super genérico, né, cara? Tipo, você não sente vontade de jogar. Diferente do Homem-Aranha, que pode ter os seus problemas, como a gente falou. Quando eu vi o trailer do Homem-Aranha pela primeira vez, eu falei, cara, eu preciso desse jogo na minha mesa agora. E o Vingadores, eu vi e falei, eu preciso desse jogo longe de mim agora. Pelo amor de Deus. Ah, cara, não, eu vou ser o advogado do Hellboy aqui. Ah, não, Coelho, não. Por favor, vai. Não tá valendo o microfone não, hein? Vai, fala aí. Cara, olha, eu vou falar. Ele tem cara de ser um jogo de mundo aberto, só que ele não é o que eu acho bom, porque de mundo aberto muitas vezes erra. Ele é um jogo que ele é bastante expansivo, assim, nos lugares que você consegue ir. Mas eu acho que cada herói diferente tá com uma mecânica tão diferente. E eu acho que parece super legal, cara. Ele tem umas pegadas meio Uncharted em alguns momentos ali, daquelas cenas de ação do Uncharted que você se pendura nos lugares, aí as coisas vão caindo e você tem que reagir rápido e tal. Fica visualmente cinematográfico e bonito e pra mim pareceu divertido, cara. Isso é o mínimo que a gente espera do jogo dos Vingadores. Os caras vão mostrar. Ah, não, mas... Pelo amor de Deus, se não tiver tá bom, isso... vai. já existiu. Mas eu acho que você tá certo, você tem que ser otimista mesmo. Tem algumas coisas que são muito fáceis de convencer quem é fã como nós somos, né? Fala, você vai controlar o Homem de Ferro. Aí mostra você dando uns raios pra lá, uns raios pra cá. Você vai virar o Hulk. É muito difícil eu falar pra esse cara que eu não vou jogar esse jogo, sabe? Eu vou jogar. Eu acho que a gente tem que elevar muito a barra, sabe? É por isso que, na época que o Homem-Aranha saiu, eu trabalhava no The Anime nessa época, e eu fui, velho, esculachado pelos fãs do Homem-Aranha, porque eu falei, eu não achei o jogo essas coisas todas, sabe? Só que, cara, a gente precisa levantar a barra pra game de super-herói, porque, caralho, já fizeram coisas incríveis, mano. Uma indústria que conseguiu nos dar o Arkham, que tem o Injustice, que tem jogos assim, você tem que falar, mano, não dá mais pra gente aceitar jogo em qualquer nota, você tem que exigir algo melhor. E aí, eu acho que o Vingadores precisa se basear nisso, porque, querendo ou não, eles são a maior marca de super-herói que existe na atualidade. Total. Eu acho que esse Vingadores da Square Enix tem grande chance... Ele sai esse ano, né? Se não foi adiado. Sai em setembro. Acho que ele tem grande chance de ser o Anthem de 2020. Olha... E eu vou falar que eu achei esse jogo maneiro quando eu vi a apresentação. Pô, todo mundo, né, cara? Todo mundo, sim, todo mundo. A apresentação do Anthem é animal. Aí, Coelho, você caiu no papo do Vingadores igual caiu no papo do Anthem. É isso. Não sei, vamos saber em breve. Por enquanto, eu vou dar o benefício da dúvida. Não, tudo bem. O Vingadores, ele tem essa pegada mesmo, né? De você vai poder controlar vários personagens, vai ter um quê de Destiny ali, não é? Sim, é. A ideia é que os Vingadores acabaram de alguma forma e que, aparentemente, a Miss Marvel, que vai ser a novata, vai ser a responsável por reunir eles por algum motivo que a história ainda não detalhou, né? Os trailers não detalharam. Eu acho que esse jogo vai ser assim, vai ter uma história legalzinha, né? Interessante, apesar de usar os mesmíssimos personagens que a gente tá cansado de ver no cinema. Eu acho que se ele for um jogo bom, ele vai se garantir no multiplayer, tal qual Destiny, tal qual outros jogos que são multiplayer de loot, né? Que você joga pra conseguir loot. Mas vamos ver, né? Vamos ver. Cara, eu não aposto muitas fichas não, mas eu queria fazer aqui uma brincadeira rápida aqui com vocês. Falem aí algum game de herói que você gostaria que acontecesse, assim, cara. Pode ser, de repente, uma continuação de algum jogo ou de algum que nunca tenha acontecido, assim, um herói que você gostaria de ver adaptado e que combinaria, né, com um game. Tem um jogo que eu sou um pouco saudoso, que é o jogo dos X-Men pro Super Nintendo. Sim. Vocês lembram desse jogo? Ah, é o que tem as Joias do Infinito? Não, o das Joias do Infinito é o de luta, É né? o Marvel Heroes, é. Do X-Men que você fala é o Children of Atom, eu acho. Children of Atom, exato. É um problema, né? Porque, tipo, X-Men, Quarteto Fantástico, Motoqueiro Fantasma, esses personagens que ficaram no limbo aí da Marvel, que a Disney não tem os direitos, um ficou com a Fox, outro ficou com a Sony, isso na parte do cinema. E tem outro limbo que é a parte dos videogames, né? Eu queria muito um dia ver um novo jogo dos X-Men, mas um jogo legal mesmo, sabe? Com uma história nova, talvez mutantes novos. Eu acho os X-Men o grupo e a ideia mais sensacional que já criaram de super-heróis, assim. É uma alusão
a nossa vida, ainda mais na época que a gente tá vivendo agora, e são personagens muito fortes. É um tabuleiro de personagens de universo que tem ali, que tem infinitas possibilidades de história, infinitas possibilidades de jogabilidade, de mecânicas, de universo pra você criar. Os caras já foram pro futuro, foram pro passado, inventaram religião, encontraram com alienígena, tipo, já aconteceu absolutamente de tudo. E eu acho que os videogames ainda não exploraram isso de um jeito legal. Meu sonho é um dia ver um jogo dos X-Men que seja profundo e tenha uma grande história, mesmo assim, do tipo de você olhar e você entender a jornada daqueles personagens, algo no nível de uma história assim, um BioShock da vida, do último God of War que teve. Tem que ter estofo. E eu queria muito que um dia acontecesse um jogo desse. E que trouxessem um cara foda dos quadrinhos pra fazer algo bom também, sabe? Porque precisa. Lembrando, o Paul Dini, junto com o Bruce Timm, foram os caras que criaram a Arlequina, né, na série animada. O Paul Dini participou do roteiro e da história de toda a série Arkham. Tem que trazer alguém também dos X-Men pra mostrar isso, sabe? Da Marvel pra fazer algo legal. Então eu espero que um dia isso aconteça. Irado, Achei legal, cara. Os X-Men realmente são muito fortes, muito legais e são muitos personagens e todos eles são interessantes. E você, Vinha, tem algum jogo de herói que você gostaria que acontecesse, que existisse? Tem. Vou de equipe também, que eu não entendo como até hoje não teve nenhum jogo, principalmente no auge, são os Titãs da DC. Eu sei que já tiveram jogos aí inspirados no desenho animado, que é o Teen Titans, aqueles dos anos 2000, né? Mas eu tô falando dos quadrinhos mesmo, né? Porque os Titãs, cara, hoje em dia nem tanto, mas eles já rivalizaram com os X-Men lá atrás, sabe? Em questão de popularidade e vendas. Teve uma época que a Marvel fez um crossover exclusivo com a DC dos X-Men com os Titãs. Tipo, era quase a equipe principal da DC na época. Então eu acho que os Titãs, eles são uma equipe muito versátil, que pode gerar jogos de muitas formas, muitas maneiras. Isso que eu acho importante, Ned. Se você quiser um jogo com um ar épico, tipo de batalhas contra monstros e criaturas gigantes e demoníacas, a gente tem o Trigon, que é o grande demônio, ele é um principal inimigo dos Titãs. Se você quiser uma coisa com um apelo mais jovem, sem foco em batalha, tipo um jogo de visual novel, a gente tem interpretações mais recentes dos Titãs, que são voltadas para jovens e tal. Tem o Gabriel Piccolo, que é um desenhista brasileiro, que tá fazendo uma história da Ravena, das mais famosas personagens dos Titãs que já foram criadas e tal, que é todo nesse estilo, assim, de história de adolescente e tal. Seria uma equipe que renderia jogos muito bons, mas nunca foram feitos, sabe? Só mesmo os baseados no desenho animado, que eu não conto muito, porque são jogos simplesinhos de plataforma e tal. Nada que tenha sido criado originalmente para videogame, no estilo desse Homem-Aranha do PS4, ou então no estilo do Batman Arkham, e nada que tenha sido, né, diretamente retirado dos quadrinhos. O mais próximo que a gente chegou a isso, talvez, foi um jogo da Justiça Jovem, que é quase um Titãs alternativo, mas mesmo assim também baseado no desenho animado, que tem suas liberdades artísticas, e o jogo acaba não sendo muito bom também, porque ele é só uma peça de marketing para vender o desenho, né? Então não dá pra esperar muita coisa. Mas fica o meu voto aí pra um dia a gente ter um jogo caprichado dos Titãs, seja qual for. Eu até fiquei surpreso de você ter falado que eles estão um pouco esquecidos hoje. Eu achei que você fosse falar o inverso, porque os Teen Titans Go, né, aquele desenho do Cartoon Network, ele até fez bastante sucesso, né? Esse desenho, ele é muito popular. Ele é responsável pela popularidade dos Titãs hoje. Tanto que foram esses desenhos dos Titãs mais infantis e tal que geraram os games que eu citei aí no início dos anos 2000. A gente tem até o seriado live action dos Titãs hoje em dia, né? Mas eles ainda não estão tão populares quanto eles já foram lá nos anos 90, anos 80, entendeu? Galera, a gente tá chegando no final do nosso Final Level Cast. Foi um papo muito maneiro, cara. Jogo de herói, assim, rende muito, muito, muito papo. Tem jogos que também não são de heróis, que são parecidos. Tem o Infamous, por exemplo, que é um jogo que não é de herói, mas é como se fosse. Maravilhoso. Mas eu queria aproveitar aqui, já que a gente tá fechando, a gente sempre indica alguns jogos que a gente tá jogando. Coelho, fala aí um jogo que você tá jogando pra você indicar pra galera, pros nossos ouvintes. Cara, eu vou indicar 2 jogos. Rapidamente, um que vai ser um pouco menos acessível, que é Panzer Dragoon Remake. Ele é um jogo que eu não vou dizer que ele é maravilhoso, muito bom, mas ele é um jogo que ele traz uma nostalgia muito grande, porque eu jogava ele no Sega Saturno, e hoje ver esse mesmo jogo com visuais incríveis, uma trilha sonora nova e tudo mais, é super legal. Só que a minha recomendação principal aqui vai ser um jogo da Capcom. Ele tá disponível em outras plataformas, mas ele tá disponível no Apple Arcade, que é o Shinsekai Into the Depths. Ele é mais ou menos um Metroidvania, onde você é um astronauta debaixo do mar. É um
um daqueles jogos onde você vai pegando upgrades e vai coletando minérios e vai melhorando a sua armadura pra você ir explorando o fundo do mar e descobrindo coisas novas. É um jogo bem bonito e bem interessante, cara. Eu tô gostando bastante de jogar ele. E você, Dan, o que você indica aí? Cara, eu tô jogando aqui o que eu acho que todo mundo tá jogando, pelo menos deveria, que é o Final Fantasy VII Remake. Já sei que o Thiago não tá jogando ainda, que a gente conversou aqui antes de começar a gravar. Tô muito preso dentro dele, é um jogo que mexe muito com os meus sentimentos. E, cara, eu tô adorando. E, cara, tá muito bacana. Tem seus probleminhas de textura ali, eu tô detectando uma coisa ou outra que me incomoda, mas até onde eu fui no jogo, eu tô com mais ou menos umas 10 horas de jogo, tô gostando muito. E, inclusive, a gente deve fazer um Final Level Cast sobre esse jogo, então fica ligado. Não deixe de seguir o Final Level Cast aqui no Spotify ou no agregador que você estiver escutando esse podcast. Vinha, fala pra gente aí um jogo que você esteja jogando. Eu acho que talvez eu tenha queimado o seu jogo, né? Na verdade, eu tô jogando Final Fantasy também, eu tô jogando Resident Evil, eu tô jogando o Animal Crossing, mas pra fugir um pouco desses jogos mais famosos, que tá todo mundo jogando, então não adianta tanto recomendar. Desculpa. Eles são incrivelmente recomendados. Caraca aí, desqualifiquei Acabou comigo, né? Total, né? Acabou. Grande bosta que você falou, viu, Dan? Falou pra caralho aí, mas ninguém tá nem aí pra isso aí. Paralelo a esses jogos mais famosos, eu tô jogando um joguinho que eu já joguei ele várias vezes, eu tô voltando a jogar. Ele chama Battle Chef Brigade. Battle, né, de luta, chefe de cozinha. Ele foi lançado no Switch em 2017, mas ele também tá no PC e no PS4. E ele é um jogo de aventura. Você controla uma menina que se muda pra uma cidade onde ela vai estudar pra ser uma chefe de cozinha, só que é no mundo de fantasia medieval, com magia, e na hora de cozinhar, você faz tipo um Tetris, né, pra fazer as receitas funcionarem e tal. Mas o jogo é lindo. Ele é lindo num nível, tipo Avatar e a Lenda de Korra. O traço do jogo, ele é idêntico a esses dois desenhos, principalmente a Lenda de Korra. A personagem, inclusive, ela é muito parecida com a Korra. E esse é um dos charmes do jogo. Ele é muito bonito mesmo, além da jogabilidade ter umas paradas inovadoras até certo ponto. E ele é super curtinho, dá pra você terminar ele bem rápido, assim. Eu recomendo muito, pra quem não conhece, não é um jogo tão falado assim, muita gente passou em branco. E vira e mexe ele tá em promoção, tá? Principalmente no Switch. Então, vale a pena ficar de olho, eu recomendo jogar. Battle Chef Brigade, tá? O nome. E, novamente, desculpa, Dan, pelo furo aí que eu Não, tudo bem. Eu vou sair desse podcast com o Dan me odiando. Eu não vou nem falar mais nada aqui, eu já me despedi. Primeiro o Rodrigo desmereceu o voto dele no minigame, depois eu cortei ele no meio do podcast. Nunca mais serei convidado. Que isso. Thiago, e você, tem alguma recomendação aí? Cara, o último que eu joguei foi o Resident Evil Remake mesmo. Infelizmente eu tô tendo menos tempo do que eu já tinha por causa dessa crise toda. Então tô trabalhando de home office, mas tô trabalhando 10 mil vezes mais e com outras coisas ainda rolando. Mas o que eu joguei foi o Resident Evil Remake, o 3. Eu fiquei um pouco decepcionado pela duração do jogo. Ele é bem pequenininho, eu terminei ele umas 6 horas, assim. Mas durante essas 6 horas eu me diverti bastante. Ele é caro pra caralho pra console, ele custa seus R$250, aí eu acho, não sei se já diminuiu, mas na época tava assim. E vem com o modo multiplayer, que eu ainda não tive tempo de jogar. Mas na Steam ele tá bem mais barato, eu acho que é R$170 e vem o remake do 2 também. Então pra quem tem PC é uma boa pedida. Olha, essa então, é boa, hein? Eu não sabia dessa não. É uma boa. Isso é uma boa. Não vem o multiplayer, mas vem os dois jogos. E assim, cara, eu não tive a experiência de jogar um seguido do outro, mas deve ser uma baita de uma experiência legal, assim. Porque são pra mim, dois dos melhores remakes já feitos. E aí, na minha lista, tá aqui pra eu tomar coragem pra pagar e jogar o Final Fantasy VII, assim, que é um dos jogos... eu não cheguei a terminar o primeiro, né, o original, quando eu era moleque. Joguei muito ele, muito, mas nunca terminei. O primeiro Final Fantasy que eu terminei na minha vida foi o 8, mas eu vou jogar só o remake, eu não vou voltar pra jogar o 7 de novo. Mas eu gostei bastante do Resident Evil 3, cara. É divertido, eu acho a ação muito legal. É um jogo remodelado pra atual geração, apesar de ser bem capado em relação a algumas coisas do original. Mas eu acho que vale demais essa atualização e eu tô me preparando psicologicamente pra entrar aí na pele de Final Fantasy VII e aproveitar o que provavelmente vai ser o grande jogo, pelo menos até o meio do ano aí, né? Duvido muito que a gente tenha alguma coisa maior do que isso, talvez no ano inteiro. Total, não que você esteja a fim de jogar esse jogo por minha indicação, porque como já sabemos aqui pelo que o Vinha falou, não vale nada. A minha indicação não vale nada. Exato. O Dan vai me odiar, cara. Deixa eu te dar um cumprimento pra você não ficar triste, Dan. Você falou aí da textura do Final Fantasy VII. Não sei se tu viu, mas a Square Enix soltou um detalhe que sairia uma atualização do primeiro dia do jogo que corrigiria esse bug, só que acabou não saindo por conta da quarentena, porque eles estão sem braço pra fazer, mas vai sair. Eu tava esperando que fosse sair, porque o Final Fantasy XV foi a mesma coisa, cara. Ele também saiu com uma atualização no Day One, e eu tava achando que fosse vir, assim, porque já tinham vazado os prints, né, das texturas zoadas e tal, e acabou não acontecendo, né?
mas vamos esperar. Dá pra perdoar, né, gente? Né? Como se eles tivessem, 5 anos fazendo este game, não é mesmo? Não, são recomendações válidas, Final Fantasy, Resident Evil 3. Inclusive, se vocês quiserem saber mais sobre o Resident Evil 3, eu até recomendo todo mundo a ouvir o nosso episódio de Resident Evil 3, que ficou fenomenal, com a Moni do Resident Evil Database. Excelente episódio, a gente destrinchou o jogo inteiro. E também, aos nossos ouvintes aqui, eu vou convidar para seguirem o Final Level Cast nos seus agregadores, clicarem ali no botão de seguir, porque ainda vamos falar em outro episódio sobre Final Fantasy VII Remake. Então fica aí a dica para todo mundo. Eu queria agradecer demais a participação aqui dos nossos queridos convidados, o Thiago Romariz, o Felipe Vinha. Gente, muito obrigado mesmo. O episódio de hoje foi super legal. E lembrar os nossos ouvintes aí de seguirem as redes sociais de vocês. Rapidamente aí, Thiago, dá uma lembradinha pro pessoal onde é que eles podem te seguir. Claro, cara. Thiago Romariz no YouTube, no Twitter, no Instagram, onde você procurar, no Facebook. E tem também o meu canal que eu faço junto com o meu amigo Lucas Inutilismo, que é o Senhora. É só você escrever lá, canal Senhora no YouTube também. A gente fala sobre absolutamente qualquer coisa que não tenha nada a ver uma coisa com a outra, em lugares diferentes, sempre comendo alguma coisa nova. E infelizmente nesses tempos de quarentena a gente tá tendo que fazer separado, mas é um canal bem legal, é um outro tipo de conteúdo que eu tô criando aí também. Maravilha, cara, muito bom. Então fica aí a dica pro pessoal e obrigado mais uma vez por ter participado aqui com a gente hoje, mais uma vez. Isso, valeu demais, cara, valeu demais. O Thiago já é da casa. E Vinha, lembra pro pessoal aí, Vinha, as suas redes sociais? Como sempre, @Felipe Vinha, Felipe. Quem me seguir e procurar aí, eu vou postar uma retratação ao Dan por desrecomendar os jogos que ele recomendou. Se jogar no YouTube Felipe Vinha também, acha o meu canal de quadrinhos, então pode seguir lá, é bem simples de achar. E eu não falei no início, mas se eu puder adicionar agora, eu também tenho um podcast, é um podcast sobre Tokusatsu, pra quem não sabe, são heróis japoneses, os clássicos que passaram no Brasil, Jaspion, Changeman, fala de Power Rangers também, Kamen Rider, dos velhos, dos novos, e a gente sempre fala nesse podcast, que é o Henshin Ryu. Pra quem gosta de Tokusatsu, é o termo usado pra se transformar, né, que é a transformação em japonês. Então procura aí também Henshin Ryu, principais agregadores, tudo igual aí o Final Level, que você já conhece. Um dos melhores conteúdos aí de Tokusatsu do Brasil, diga-se de passagem, viu? Parabéns aí pelo trabalho de vocês. Pô, que isso, obrigado. E claro, obrigado por me convidarem a participar, apesar do Dan, a partir de agora, não gostar mais de mim. Não, a gente que agradece, cara. Obrigadão mesmo pela participação e pode deixar que eu vou te convidar, mesmo com a relutância do Dan aí. Vai ter que me convencer aí. Ferrou. Vou ter que molhar a mão do Dan aí. Que isso, nada, brincadeira. Muito obrigado mesmo vocês dois. E, gente, muito obrigado também a todos os nossos ouvintes. Vocês podem me encontrar no canal Coelho no Japão, lá no YouTube, se vocês gostam aí de Nintendo e coisas sobre o Japão. E também no Twitter e Instagram, @RodrigoCoelhoC. Eu posto várias coisas por lá também, eu acho que a gente pode bater um papo. Eu queria agradecer também aí ao Thiago e ao Vinha, gente, muito obrigado. Vocês são da casa, podem voltar. O Vinha eu vou pensar um pouquinho, mas brincadeiras à parte, muito obrigado pela participação de vocês. E, gente, me segue no @joga_Dan. Joga Dan. No YouTube também Joga Dan. Se jogar lá vai me encontrar. Essa roupa tá no Instagram, no Twitter, tudo quanto é lugar. E a gente vai ficando por aqui. Gente, muito obrigado por escutar até aqui. Não deixe de seguir o Final Level. Toda semana, toda quarta-feira, às 10 horas da manhã, um episódio novo aqui do Final Level Cast. Até semana que vem. Falou! Valeu. Este podcast foi editado pela Maremoto.